Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, muito boa noite. Está começando o nosso bate-papo das 6, aqui na TV Sim para todo o estado. Essa é da Terra. Meu nome é Patrick, cumprimento também quem nos acompanha pela Rádio Viva 106.1 e pelo YouTube. Lembrando que você também pode participar conosco enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp, no telefone 27 99622 4547. E como você sabe, toda quarta-feira a gente tem um bate-papo voltado para medicina e saúde. E o nosso tema de hoje, aproveitando que estamos no início do mês de outubro, nós vamos conversar um pouco vamos dar início aos programas abordando o Outubro Rosa, referente, como vocês sabem, sobre uma campanha mundial sobre o tratamento e prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para a gente conversar sobre esse tema extremamente importante e relevante para a saúde das nossas mulheres, eu tenho aqui do lado grandes convidados para a gente conversar. Ao meu lado, a doutora Natália Durão, ela é radiologista especialista em imagem mamária. Muito obrigado, doutora Natália. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o que a gente sabe do câncer de mama em relação a rastreamento, tratamento, tudo que as mulheres precisam saber para continuar se cuidando. Muito bom. Ao lado da Natália, nós temos a Tatiana Ribeiro. A Tatiana é assistente de custos do Hospital Rio Doce. É uma grande personagem para ilustrar muito o nosso tema de hoje, a nossa história. Ela tem uma grande história, uma linda história de superação do câncer de mama. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso durante o programa. Muito obrigado, Tatiana. Obrigada pelo convite, né, de mostrar que o câncer é só uma doença, que ele não significa a morte, né, que eu estou aqui, né, por causa disso, que eu estou viva, eu venci o câncer. Isso aí, muito bom. E ao nosso lado também temos o Dr. Pedro Lavigne, ele é mastologista. Muito obrigado, doutor Pedro. Obrigado, Patrick, é uma honra estar aqui para a gente discutir sobre um assunto tão importante que é o câncer de mama, tão importante, tão frequente que é o câncer de mama. Muito bom. E eu queria começar sobre o nosso tema exatamente perguntando para o Dr. Pedro sobre um dado muito interessante que ele passou para nós. Esse ano, o câncer de mama ele se tornou o câncer mais frequente. Pela primeira vez, ele ultrapassou o câncer de pulmão em incidência, em prevalência. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre mais esse dado que é tão importante para esse mês, para o Outubro Rosa. Verdade, Patrick. Esse dado foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde este ano e pela primeira vez o câncer de mama se tornou o câncer mais frequente, em número absoluto, ultrapassando o câncer de pulmão. Um dos motivos para isso acontecer é que o tabagismo, né, tem diminuído. Temos várias campanhas para diminuir o tabagismo e várias campanhas, graças a Deus, para a detecção precoce do câncer de mama. Então a gente está conseguindo diminuir a incidência do câncer de pulmão e aumentar a detecção precoce do câncer de mama. Ótimo. Por isso que o número absoluto do câncer de mama aumentou.
Isso é um dado extremamente importante, torna mais relevante ainda a gente conversar e informar bastante vocês sobre esse assunto. E aí, vamos dizer assim, o princípio básico de todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, a gente sabe que maiores as chances de cura. E eu queria perguntar para a doutora Natália, com que idade a mulher tem que começar a rastrear o câncer de mama? O que a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia preconizam, também as sociedades americanas e europeias, é começar o rastreamento a partir dos 40 anos, ele durando até os 74 anos, e a partir dos 74 anos ponderar em relação à expectativa de vida, se vale a pena continuar ou se a expectativa não for tão alta, a gente interrompe. Mas o preconizado, então, pela maioria das sociedades é de 40 a 74 anos. E como que é feito esse rastreio? Esse rastreio é feito com mamografia. Esse é o método validado para rastreamento populacional em pessoas de um risco normal, né? Já que eu estou falando das pessoas sem ser de alto risco. População de alto risco já entra em outra idade. Seria um início mais ou menos com 30 anos, discutido caso a caso, e o que seria preconizado seria mamografia mais ressonância anualmente também. Então tem essas duas populações. O normal, começar a mamografia a partir dos 40 anos. Ótimo. E você tocou num assunto interessante, Natália, essa questão do alto risco. Eu queria perguntar para o Dr. Pedro o que seria esse alto risco, estaria incluído, por exemplo, o histórico familiar. O que é que o histórico familiar influencia? Existem outros fatores além do histórico familiar que a gente tem que considerar para que uma paciente seja de alto risco? Com certeza, Patrick, a história familiar é o que a gente mais pega realmente, né? Se tiver um parente de primeiro grau com câncer de mama abaixo dos 50, ou 2 parentes de primeiro grau, uma história muito rica, resumidamente, assim, né, de câncer de mama, câncer de ovário na família, aí a gente vai suspeitar, sim, que essa paciente tem um alto risco. Tem várias calculadoras que a gente pode usar na internet que estimam o risco ao longo da vida dessas pacientes. E se tiver um risco elevado familiar, a gente pode fazer um teste genético, né? O câncer em geral sempre é genético, mas nem sempre é hereditário. Essas pacientes de alto risco que a gente está falando, familiar, é um câncer que seria hereditário. Então a gente conseguiria detectar algumas mutações genéticas. Existem fatores ambientais também que aumentam muito o risco de câncer de mama, quase ao ponto de ter uma mutação, como é nos casos da radiação de tórax. Então, o paciente que tratou um linfoma, por exemplo, e radiou o tórax, tem um altíssimo risco de ter câncer de mama também. Excelente. E só um outro detalhe que acho que é importante a gente reforçar, nós temos visto em todas as campanhas de câncer de mama, de prevenção de câncer de mama, muitas orientações a respeito do autoexame das mamas, sobre as mulheres fazerem o próprio autoexame das mamas. E aí eu queria, doutor Pedro, ainda que você comentasse um pouquinho para nós sobre essa questão do autoexame, como que você faz essa recomendação no seu dia a dia, como que isso é passado para as mulheres sobre o rastreio. Perfeito, Patrick. Essa era uma recomendação muito usada, muito difundida antigamente, né? Que a paciente se tocasse, se durante o banho, todo mês ela se examinasse e se sentisse alguma coisa, procurasse um mastologista. O foco do câncer de mama, do tratamento do câncer de mama, é o diagnóstico precoce. E para a paciente conseguir detectar uma alteração, esse câncer já está um pouco mais avançado. Então, muitas pacientes faziam o autoexame, não sentiam nada, e falavam, eu não estou sentindo nada, então não vou fazer mamografia esse ano. E a mamografia é o único exame que comprovadamente reduz a mortalidade do câncer de mama, justamente porque faz a detecção precoce. Então, o autoexame é fundamental para a mulher se autoconhecer. Mas na questão da detecção do câncer de mama, a principal mensagem desse programa é mamografia. Excelente. Doutora Natália, só queria que você reforçasse, a gente começou falando que o principal exame de rastreio, claro, é a mamografia. Com que frequência essa mamografia deve ser feita? Existe alguma diferença de frequência de acordo com cada caso? Como que isso funciona? Bom,
Varia um pouco com as sociedades. Como eu falei, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o colégio recomendam a partir dos 40 anos de forma anual. Se a gente seguir o Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos bienal, né, de 2 em 2 anos. Então, realmente tem essa diferença de rastreamento. O mais indicado é a partir dos 40 anos, inclusive para a população brasileira, que já foi visto que, em comparação com populações americanas e europeias, aqui tem uma incidência de câncer com uma população um pouco mais nova, em relação aos estudos lá de fora. Então, reforça mais essa necessidade de um rastreio a partir dos 40 anos, né? Não seguindo a partir dos 50, mas é anual. Ótimo, muito bom a gente reforçar essa frequência, que eu acho que é muito importante. E o importante é ser uma frequência anual mesmo, sistemático. Sim. Não é parar 3 anos. O importante do rastreamento, além daquele momento, é todo o acompanhamento por imagem, um acompanhamento evolutivo, né, dessas imagens mamárias. Isso aí. E pegando esse gancho que você falou, a gente sabe que o principal exame de rastreio, como vocês bem falaram, é a mamografia. Mas hoje em dia se fala muito de um outro exame que também é feito no mesmo aparelho, normalmente, da mamografia, que é chamada tomossíntese mamária. Sim. A gente até, vou perguntar para a doutora Natália explicar para nós, vou pedir para você explicar para nós qual seria basicamente a diferença entre um e outro. Enquanto isso, vou pedir para a nossa produção passar um vídeo que a gente tem, exatamente mostrando a diferença de imagens e alguns princípios básicos desses dois métodos. Tá ótimo. Em relação à tomossíntese, ela nada mais é do que uma mamografia, só que com várias incidências da mama. A gente faz no mesmo aparelho de mamografia, ou seja, no mamógrafo, a gente faz vários cortes na mama, e com isso a gente monta uma imagem em 3D. A mamografia normal é em 2D e uma tomossíntese é uma imagem em 3D. Então a gente, como está vendo no vídeo, vai passando várias camadas da mama e vai percebendo algumas alterações que, principalmente em mamas mais densas, estariam obscurecidas pelo próprio tecido mamário denso. Então, a gente vendo camada por camada, a gente consegue diferenciar algumas coisas a mais. Por exemplo, nódulos que estariam obscurecidos pelo tecido mamário. E, no caso aí que está mostrando em tela, uma distorção arquitetural, que é um achado muito sutil numa mamografia 2D, que é a normal que a gente faz, e que numa mamografia com tomossíntese, ela passa a saltar aos olhos em alguns casos. Então, facilita e dá alguma certeza a mais ao radiologista para prosseguir a investigação de um achado que geralmente é bem sutil na mamografia normal. Então, é uma mamografia em cortes, né? Como se fosse parecido com uma tomografia. Com suas devidas diferenças. Excelente. E aproveitando esse gancho da tomossíntese, da comparação da tomossíntese com a tomografia, existe, doutor Pedro, alguma diferença, alguma indicação mais formal para a tomossíntese em relação à mamografia habitual, em pacientes de alto risco, considerando essa maior acurácia, essa maior chance de detecção? Certo. A tomossíntese, ela tem principalmente na população de alto risco, ela tem um papel importantíssimo, né? Tem um estudo que mostra que a detecção de câncer nas pacientes com mama densa e alto risco aumenta em 30%. Então é um aumento considerável, justamente por isso que a Natália falou, que com ela a gente consegue fazer a reconstrução 3D da mama e detectar muito melhor muitas alterações que a gente não veria na mamografia. Então, pacientes, por exemplo, com mutação genética, a maioria dos colégios orienta a fazer ou ressonância ou até tomossíntese. Então, para você ver de tão bom que é esse exame. Então, é um exame muito interessante, principalmente para pacientes de alto risco e pacientes de idade um pouco mais jovem, que tem a mama um pouco mais densa. Excelente. E você tocou num tema, Pedro, interessante, que acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho já agora. Nós falamos até agora de dois exames principais, né? A mamografia e a tomossíntese. E você tocou no assunto da ressonância magnética de mamas. Eu queria que a Natália explicasse para nós um pouquinho quais seriam as indicações, como que a ressonância entra nesse contexto aí de rastreio e de diagnóstico de câncer de mama. Certo. Em relação à ressonância no rastreamento, no rastreamento de populações de risco habitual, ou seja,
a maioria da população, ela não está indicada para ser usada como um método de rastreamento. O método é a mamografia. Mas nas populações de alto risco, como o Pedro comentou, nas suas indicações específicas, a ressonância passa a ter um papel muito importante. Tanto que o início do rastreamento é, inclusive, com ressonância. Então, a gente adiciona a ressonância ao rastreamento. Então, seria ressonância mais mamografia a partir da idade, geralmente, ao torno dos 30 anos, né, com algumas diferenças entre o seu alto risco. Mas, então, a ressonância tem uma indicação de rastreio bem específica para alto risco, só que, fora disso, ela tem a sua importância de imagem, muitas vezes para, agora já com o diagnóstico, né, planejamentos cirúrgicos, avaliação de quimioterapia. Então, a ressonância tem 2 nichos, né, o rastreamento e a parte de diagnóstico para avaliação a mais da mama, né, ela sempre traz informações a mais. É um exame muito específico para a mama, que mostra alterações que a gente não vê em outros métodos. Excelente. Eu queria aproveitar, agora que a gente já falou um pouco de rastreio, de diagnóstico, começar a perguntar um pouco da história da Tatiana. Primeira pergunta, Tatiana, queria que você contasse um pouco para nós. Nós falamos até agora de rastreio, de diagnóstico. Como que você descobriu que você tinha câncer de mama? Pois é, doutor Patrick. Normalmente a gente tem alguns sintomas bem clássicos, né? Eu não me enquadrei nesses sintomas, porque eu comecei com uma dor no braço e essa dor, ela foi cada vez aumentando mais. Então, né, todos os anos eu fazia mamografia, que eu não tinha 40 anos ainda. Quando eu descobri o câncer, eu estava com 38 anos. Mas devido à questão das minhas mamas serem pouco grandes, né, a doutora, ela pedia, a partir dos 35 anos, ela já começou a pedir mamografia. Todos os anos, quando eu ia, ela deixava comigo pedido para o próximo ano. Então, 5 meses após eu ter feito a mamografia, eu comecei a sentir essa dor no braço. E isso me incomodava. Aí eu não procurei o médico, eu procurei o Dr. Google. E no Dr. Google, né, alguém lá, né, comentou que uma dor no braço, algo constante, uma dor assim que você não conseguia identificar, poderia ser um câncer de mama. Naquele exato momento, eu me diagnostiquei com câncer. Aí eu peguei esse pedido, depois que eu consultei o Dr. Google, né, na beira de 3 médicos, né, falando isso, né, mas tudo bem, eu sou brasileira, né. Aí eu peguei esse exame e fui fazer. Fiz o exame, eu poderia ter ido pegá-lo, mas eu não peguei o exame, eu fiquei com medo, não sei, eu falei assim, vou deixar lá, né, se der alguma coisa, provavelmente eles vão me ligar, e ninguém me ligou. Passados uns 2 meses que eu tinha feito essa mamografia, e outra coisa, lá dizia o seguinte, né, no site que eu consultei, que anualmente se faz a mamografia por causa da identificação do câncer. Se eu tinha feito há 5 meses, provavelmente eu não teria um câncer. E ainda já com dores, se eu já estava sentindo dor, significava o quê? Que ele já estava em estágio avançado? É isso que dizia lá. Mas aí eu fui lá buscar o exame, né? Só que no exame estava dizendo o quê? BIRAD 0. Depois de 2 meses, fui buscar esse exame, estava lá BIRAD 0. Aí, os meus exames de mamografia anterior deram o quê? BIRADs 1. Se o BIRADs 1 é bom, imagina o 0, é excelente. Então, né, nesse momento, eu respirei. Ai, meu Deus, graças a Deus, eu não estou com câncer. Aí levei para a médica. Quando eu levei esse exame, a doutora ficou assim, literalmente apavorada. Ela pediu, né, o anterior. Aí eu falei assim, mas gente, Tatiana, você não tinha nada. Como que esse nódulo está aqui agora já desse tamanho? Que ele tinha 1,7 centímetros, se eu não me engano. Aí ela falou assim, olha, você precisa de um mastologista urgente. Aí eu falei com ela, mas doutora, mas esse nódulo é o quê? Aí ela, né, conversou, tal. Aí eu percebi, né, doutora, pode falar a verdade. Aí ela, é um câncer. Só que eu preciso que você consulte um mastologista para ele fazer a biópsia. Através da biópsia, ele vai realmente dizer, né, o que é esse tipo que tipo de câncer é. Mas que é um câncer, isso, né, é bem nítido nas imagens. E foi o que eu fiz. Doutor Pedro nem sabe, mas ao sair do consultório, desesperada, chorando, eu encontro a mãe de doutor Pedro.
a Carol, que é assistente social. Ela viu que eu estava, né, assim, né, meia chorosa, tá? Ela perguntou o que aconteceu. Eu falei assim, a doutora me disse que eu tô com câncer. Ela ficou muito apavorada. Me levou até o médico que a doutora tinha me indicado, um mastologista. Ele chegando lá me atendeu, que ela contou para ele o caso, né, o que tinha acontecido. Ele olhou o meu exame e disse para mim, olha, 99,9% é um câncer. Só tenho que fazer a biópsia porque eu preciso saber que tipo de câncer é para a gente começar o tratamento, né? E aí foi um desespero, né, gente? Porque o diagnóstico de câncer, eu acho que ninguém espera ter câncer. Todo mundo espera desenvolver, acho, qualquer doença, menos o câncer. E a gente, né, infelizmente, a gente é ser humano e a gente pode ter qualquer doença, né? Mas o câncer é uma doença que ele muda totalmente a vida da gente e das pessoas que estão ao nosso redor. Isso aí. Existe esse medo realmente do câncer, desse diagnóstico, e é muito interessante, muito importante isso que você contou pra gente. E outra coisa, doutor, eu fiz, o médico mesmo que me atendeu, os dois, tanto o ginecologista como o mastologista, eles tentaram, né, fazer o autoexame para ver se conseguiam tocar nesse nódulo. Eles não conseguiram, porque ele não era palpável. Então foi aonde, né, se fosse palpável, talvez eu teria percebido antes. Mas como não era, por isso que eu demorei tanto, né, a procurar um médico. Isso é muito importante, que entra no que o Pedro falou, sobre a questão do autoexame, que hoje em dia não substitui o rastreio anual pela mamografia, que é disparadamente o mais importante. Exatamente. E você falou que você teve, Tatiana, o diagnóstico aos 38 anos, né? Isso. Alguém na sua família tinha história de câncer? Na minha família, ninguém até hoje desenvolveu nenhum tipo de câncer. Porém, porque uma amiga minha procurou um geneticista, eu também fui com ela, né, para fazer o teste. E, infelizmente, deu, né, no exame que eu tenho mutação no genes BRCA1. Infelizmente, né? Aí eu precisei fazer a mastectomia radical. E ainda tenho que fazer a retirada dos ovários, que é o mais indicado, né, doutor? Nesse caso, muito bem. Bem, muito bom. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Bate-Papo das 6. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta ao nosso Bate-Papo das 6. Como vocês sabem, toda quarta-feira o nosso tema é Medicina e Saúde. Hoje estamos começando nossa campanha do Outubro Rosa. O tema de hoje é sobre prevenção, diagnóstico e prevenção de câncer de mama. Continuando o papo do nosso primeiro bloco, agora a gente vai aproveitar, nós tivemos nessa semana algumas perguntas enviadas para nós de pacientes, de mulheres, enviaram pelas redes sociais, e algumas perguntas muito frequentes também na Uniscan, de pacientes que vão fazer exames de mama. Então nós fizemos um compilado dessas perguntas, dessas dúvidas, que podem muito bem ser as dúvidas de quem está nos assistindo, e vamos perguntar aqui aos nossos especialistas. Eu queria começar com a doutora Natália. Natália, muitas vezes um outro exame que a gente ainda não comentou, mas que é muito importante também para o diagnóstico de câncer de mama, é o ultrassom das mamas. E uma das perguntas enviada para nós, por uma das pacientes, foi por que é importante, ao mesmo tempo que se faz o ultrassom das mamas, também fazer o ultrassom das axilas. Qual que é a importância desse rastreio das axilas? Tá. Para responder essa pergunta, na verdade, eu tenho que falar um pouquinho do ultrassom, né? Isso. O ultrassom não é recomendado de rotina como um método de rastreamento populacional, mas ele sempre serve como um método adjunto, né? Então, ele é um método suplementar ao estudo que a gente faz com a mamografia. Tem pacientes que se beneficiam dessa adição do ultrassom no rastreio, que são pacientes com uma mama mais densa.
Ela tem essa indicação. Ou quando a mamografia vê algumas alterações, que aí, como aconteceu no seu caso, que a gente dá um B0, que o B0 não quer dizer que não é nada, na verdade é um achado inconclusivo pela mamografia, que a gente solicita um ultrassom para elucidar isso, né? Não é para parar ali, é para continuar a investigação, e geralmente é continuar a investigação com ultrassom. E sendo solicitado esse ultrassom, por que a gente sempre avalia a axila? Então, a gente sempre avalia a axila quando faz o ultrassom de mamas. Por quê? Porque na axila a gente tem gânglios, linfonodos. Esses linfonodos fazem parte de uma cadeia linfática que tem em todo o corpo, né? A gente tem gânglios, todo mundo tem gânglios. Na axila, na virilha, no pescoço, é normal ter. E por que a gente avalia isso no exame de mama? Porque quando esses gânglios estão alterados, pode ser uma indicação de que tem alguma alteração na mama, porque toda a drenagem linfática predominantemente vai para a axila do mesmo lado. Então, alguma coisa alterada na mama, a primeira via de drenagem ou disseminação seria para a axila. Então, por isso a gente sempre avalia em conjunto. Qualquer alteração lá chama a atenção para a gente investigar mais minuciosamente a mama. Então, realmente está correto impedir ultrassom de mamas e ultrassom de axila. Excelente. E acabou, Natália, que você respondeu um pouquinho da próxima pergunta das nossas pacientes, que pelo que me informaram, foi o recorde. Sempre é o recorde. Exatamente. E aí eu queria perguntar para o doutor Pedro, por que toda vez que faço mamografia o médico me pede ultrassom, já que a ultrassom não vê mais do que a mamografia? Então, como a Natália falou, Patrick, a ultrassonografia é um método complementar, né? Sim. Ela não substitui a mamografia. A maioria das mulheres gosta muito mais de fazer ultrassom, porque não aperta a mama, e você está ali junto do médico, conversando, vendo o exame junto, então parece ser um exame mais aprofundado, vamos dizer assim. Mas a ultrassonografia não consegue detectar a principal manifestação do câncer inicial, que são as microcalcificações. Só a mamografia tem capacidade de detectar essas alterações. E se a gente detecta o câncer nesse estágio de microcalcificação, a chance de cura da paciente é de 95%. Então, não tem nenhum estudo que comprove que use o ultrassom como método de rastreio, a não ser em populações específicas de alto risco, mas no geral, a mamografia, apesar de incômodo, de apertar a mama e ser um exame rápido, é um método indicado para o rastreio. Então, se tem algum médico que pede sempre mamografia e ultrassom, não tem um respaldo científico para isso. Tá? A ultrassonografia deveria ser solicitada de uma forma complementar à mamografia quando a gente tem alguma dúvida. Excelente. Mais uma pergunta que acredito que seja recorrente para vocês. Doutora Natália, o implante de silicone pode atrapalhar a visualização de algum nódulo na mama? Bom, vamos lá. O implante, como ele é denso, fica denso, vou usar que ele fica branco na mamografia, que é assim que ele pode sim atrapalhar um pouco a detecção de alguns nódulos, dependendo da região da mama que ele está. Mas para a gente contornar isso, sempre quando a gente faz uma mamografia de uma paciente com implante, nós fazemos manobras adicionais, ou seja, a gente faz incidências mamográficas com o implante na posição normal e fazemos uma manobra que meio que esconde esse implante e a gente pega uma maior quantidade de tecido mamário. Então, na verdade, a gente usa métodos para tirar o silicone do meio da nossa análise de mamografia. E o que tem visto, né, na verdade, é que o câncer pode ser diagnosticado um pouquinho maior em pacientes que têm prótese, mas isso não influencia no final do tratamento, não muda o prognóstico, por causa desse pequena variação de tamanho e de uma dificuldade que possa acontecer com o uso da prótese, né, nisso. Então, no final, a mamografia continua sendo indicada mesmo em pacientes com implantes como um método de rastreamento, sem dúvida nenhuma. Ótimo. E aproveitando para reforçar, doutora Natália, existe uma outra pergunta também recorrente? Sim. Existe algum risco para a prótese, no caso, rompimento, alguma lesão da prótese para quem faz a mamografia? Tá. Sempre uma discussão, né? Na verdade, o risco teórico existe
Existem casos relatados disso, mas é um evento extremamente raro, geralmente associados com próteses mais antigas, talvez por já uma fragilidade que ela vai tendo com o tempo, né? E, na verdade, fica sempre na dúvida se ela já não estava rompida antes e percebeu por estar fazendo a mamografia. Então, de novo, o que eu tenho que reforçar aqui é que todos os benefícios do rastreamento da mamografia superam em muito qualquer risco, qualquer incômodo que a mamografia venha a ter nessas pacientes ou em outras. Excelente. Doutor Pedro, outra dúvida nossa. As mulheres podem fazer mamografia enquanto estão amamentando? Existe alguma restrição, alguma limitação de visualização de algum nódulo pela mama engurgitado pela produção de leite? Poder fazer, pode. Né? A radiação não vai atrapalhar o da mamografia, não vai atrapalhar o aleitamento, mas não é o momento ideal. Né? Como a gente comentou um pouquinho antes, o ideal é a gente detectar microcalcificações. O leite é cheio de cálcio, então a mama fica toda branca quando é mamografada. Então atrapalha bastante a Natália vai saber falar melhor do que eu, mas atrapalha bastante a análise do exame. Né? Então não é o momento ideal para fazer mamografia. Até o ultrassom dificulta bastante por causa das alterações fisiológicas da mama. Mas pode poder, se tiver um nódulo, precisar do diagnóstico, lógico que nós vamos fazer, mas não é o melhor momento para ser feito. Excelente. Você quer comentar um pouquinho, Natália, para essa questão? Não, foi exatamente o que o Pedro falou. Como o exame de rastreamento, no momento, ou seja, a gente está procurando cânceres iniciais, realmente a amamentação dificulta por aumentar a densidade mamária, que já é uma dificuldade de pacientes com mamas densas. Então, você amamentando, você meio que desenvolve uma mama densa, que diminui realmente a sensibilidade da mamografia. Mas também, como o Pedro falou, se você estiver sentindo algum nódulo, alguma coisa, precisar fazer uma investigação, é lógico que vai fazer a mamografia, independente de estar amamentando ou não. Ótimo. E uma outra dúvida que acho que vale também como uma recomendação é por que nos exames de mama, na verdade, acho que na maior parte dos exames de imagem, mas os de mama acho que se torna mais importante, é tão importante que a mulher leve os exames anteriores. Sim, é super importante isso. É até bom falar um pouco aqui. E o porquê que é importante, né? A mamografia é uma foto daquele momento. Você fez uma mamografia hoje, eu sei como está a sua mama hoje. Se eu souber como está a sua mama numa sequência de 10 anos, eu sei exatamente como é o padrão da sua mama. Então, qualquer alteração, mesmo que muito pequena, eu vou conseguir detectar no exame de hoje, comparando com os anteriores. E vou achar suspeito e vou prosseguir o diagnóstico, né? Da mesma forma, alterações benignas, que já estão estáveis há 10 anos, eu vou saber que é benigno porque está estável nessa sequência temporal. Se eu tivesse esse exame hoje, só vendo essa alteração hoje, eu teria que fazer exames adicionais para investigar uma coisa que, eu tendo os exames anteriores, eu já sei que está estável e é benigno. Então, super importante, tanto para o radiologista, no meu caso, quanto para o médico que vai receber esses exames. É sempre bom dar uma comparada e eu recomendo para os pacientes levarem todos, não o mais recente, né? Logo o anterior. Se tiver de 3 anos atrás, 5 anos atrás, sempre é muito importante para a comparação. Com certeza. E outra pergunta que acho que é uma grande dúvida, a gente até já comentou isso aqui, mas acho importante reforçar, Natália. Se eu fizer mamografia todo ano, não corro o risco de ter câncer por causa da radiação da mamografia? Tá. Não, o risco é hipotético, não tem nenhum estudo mostrando que a mamografia cause câncer, nem de mama, nem de tireoide, que teve um tempo que estavam comentando isso. Não, são riscos hipotéticos que calculados em projeções matemáticas, na verdade, por ter essa radiação, e que eu até estava lendo, em 1 milhão de pacientes, risco hipotético, nada comprovado, que em 1 milhão de pacientes, hipoteticamente, poderia causar câncer em 3 pacientes. Também é ínfimo a quantidade de câncer que causaria, visto a redução da mortalidade. Então, de novo, o rastreamento é 1000 vezes melhor do que o custo e benefício dele nem se compara com qualquer risco, na verdade, hipotéticos, nenhum risco desses comprovados verdadeiramente. Ótimo.
E nós já comentamos sobre isso, mas só para a gente reforçar, já que foi uma pergunta também das nossas pacientes, doutor Pedro, até que idade, só para a gente reforçar, até que idade a gente costuma fazer mamografia de rastreio? Certo, Patrick. E em relação ao rastreio, existem várias orientações, né? Sociedade Brasileira, Sociedade Americana, Sociedade Europeia, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é em relação à saúde pública, né? Então tem que visar custo e benefício. Aí ela fala que é dos 50, 2 vezes por ano até os 70. Mas todas as outras sociedades orientam a partir dos 40 até mais ou menos 74, ou o que é o que a gente faz na prática do dia a dia, na verdade, é analisar a saúde da paciente. Se a paciente chega lá no consultório, já é com 100 anos e está super bem, lógico que eu vou fazer mamografia. E se tem uma paciente que tem 65 anos e está acamada, debilitada, não tem por que eu fazer uma mamografia nessa paciente. Então vai muito do bom senso a hora de terminar, a hora de parar. Mas a hora de começar é pelo menos com 40 anos e seguir até quando a paciente estiver bem. Ótimo. Muito bom. Chegamos ao final da lista de perguntas mais frequentes que nos enviaram. E acho que agora é importante a gente passar por um outro ponto, que eu vou explorar até um pouquinho mais agora o doutor Pedro, sobre o tratamento. A partir do momento, como a Tatiana bem falou, relatou para nós, daqui a pouco eu vou perguntar algumas coisas a mais para ela. A partir do método diagnóstico, doutor Pedro, qual que é o próximo passo? Uma mulher descobrir que estou com câncer de mama, estou com nódulo, tem grande chance de ser câncer. O que ela faz? O que se deve fazer a partir disso? Tá. Quando a paciente chega para a gente com a grande suspeita de ter câncer, um nódulo suspeito, o próximo passo é a gente fazer a biópsia desse nódulo. Biópsia é tirar um pedacinho desse nódulo e mandar analisar. E aí a gente vai ter certeza se é câncer ou não. Essa biópsia pode ser feita quando o nódulo é fácil de sentir, eu consigo fazer no consultório mesmo. Mas quando ele não é palpável, que é o momento ideal, a gente faz guiado por algum método de imagem, seja mamografia, ultrassom, tem várias formas de serem feitos. E uma vez diagnosticado que é câncer de mama, só saber que é câncer é muito pouco, né? Hoje em dia, nós estamos na era da medicina personalizada, a gente precisa saber, vamos dizer, o nome e o sobrenome do seu câncer. E de acordo com cada tipo de câncer, a estratégia de tratamento vai ser diferente. Ou a gente começa com quimioterapia, ou a gente começa com cirurgia, varia muito com a idade da paciente mesmo, então é muito individualizado o tratamento, a forma como vai ser feita. Exatamente. E aí uma coisa interessante que eu acho que é importante você salientar, normalmente existem duas formas, vamos dizer assim, de abordagens. A mastectomia, que é a retirada completa da mama, e a quadrantectomia, que é a retirada de um quadrante, que a gente fala que é uma fração da mama. Existem, claro, indicações, queria que você falasse para nós um pouquinho sobre isso. Muito comum, quando a gente dá o diagnóstico de câncer, quando a gente fala que é câncer, a paciente já entra em choque, né? A gente tem muito essa ideia arraigada na gente de que câncer é uma sentença de morte. Temos aqui hoje um exemplo para provar que não é bem assim, longe disso, né? E nesse contexto de desespero, de perder o chão, é muito comum a paciente falar: Pedro, pode tirar minhas 2 mamas. Mas a gente sabe, Patrick, que tirar a mama ou tirar só o quadrante e fazer radioterapia, o tratamento oncológico, a chance de cura é exatamente a mesma na maioria dos casos, tá? Então, nesses casos, tratar mais não significa tratar melhor. Muitas vezes, quando a gente consegue preservar a mama, a gente consegue um resultado estético muito melhor para a paciente. E a parte estética, no momento ali, parece que não é importante, mas ao longo da vida, a parte psicológica da paciente é extremamente importante também, faz parte da saúde. Então, sempre que possível, a gente faz a preservação da mama. Existem casos quando o câncer é muito grande, quando o câncer está avançado, quando tem mutação genética, aí a gente prefere a mastectomia. Mas não é a regra, é a exceção. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre esse tema. Nós vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Olá, estamos de volta no nosso bate-papo das 6. Hoje o nosso tema é Outubro Rosa, prevenção, diagnóstico e prevenção de câncer de mama. No nosso intervalo chegou uma pergunta de uma telespectadora que eu vou fazer para a doutora Natália. Acho que é um tema muito interessante a gente reforçar. Por que eu tenho que fazer a mamografia sempre antes do ultrassom de mamas, Natália? Bom, vamos lá. Voltando naquele tema que o que é rastreamento, na verdade, é a mamografia. O ultrassom não é usado como rastreamento. E por que isso? Por que a gente orienta as pacientes a fazer a mamografia antes do ultrassom? Porque na mamografia a gente pode ver alterações, e é normal ver, que a gente vai querer fazer uma complementação com o ultrassom. E a paciente, o ideal é sempre marcar uma semana a mamografia, espera sair o resultado e depois, se necessário, ou se o médico tinha pedido, marca o ultrassom. Porque no laudo da mamografia, às vezes vai vir pedindo uma complementação. Viu um nódulo, que pode ser qualquer coisa, pode ser um cisto, pode ser um câncer, e que na mamografia vai sair como a necessidade de fazer ultrassom. Ela recebendo esse laudo, vai fazer ultrassom. Um ultrassom direcionado para esse achado é muito mais efetivo do que um ultrassom feito como um rastreamento, que na verdade ele não serve para isso, né? Não tem nada comprovado. Então eu sempre uso o exemplo de que você entrando num supermercado para procurar, sei lá, um copo rosa, para aproveitar o Outubro Rosa, é muito mais efetivo, você vai direto naquele lugar que tem aquele copo e você só vai procurar copo rosa e você vai sair com um copo rosa, né? Então é a mesma coisa de você entrar, se você fizer um ultrassom para rastreamento, sendo que não é indicado para rastreamento, é como você entrar num supermercado sem saber o que vai comprar, sem saber o que você vai achar na frente, vai sair com um monte de coisa e no final você saiu sem um copo rosa, que era, na verdade, o que é importante ter. Então a mamografia sempre é o primeiro e depois, caso necessário, complementa com um ultrassom direcionado, que aí é um ultrassom efetivo, que vai alegrar o médico e vai ser o melhor para a paciente, esse conjunto, essa sequência de exames. Excelente, muito bom. Muito bem, voltando um pouquinho sobre o que a gente estava falando no final do segundo bloco, sobre o tratamento do câncer de mama. Eu queria que o Dr. Pedro comentasse para nós rapidamente sobre... Você já falou um pouco sobre a questão da cirurgia, e agora queria que você falasse um pouco para nós sobre quando sempre a gente faz quimioterapia, sempre a gente faz radioterapia, como que se indica esses procedimentos? Os nossos maiores esforços hoje em dia, Patrick, são para tentar evitar a quimioterapia, né? Porque é a parte do tratamento mais penoso realmente, que traz mais consequências para a paciente. Mas existem indicações, é tudo muito individualizado, vai depender do subtipo de câncer de mama, vai depender se tem linfonodo acometido ou não, vai depender da idade da paciente, do tamanho do nódulo. Então a quimioterapia depende muito do contexto como um todo, então tem que ser muito individualizado. Não dá para eu falar assim, essa pessoa vai fazer, sempre vai fazer quimioterapia, não. Em relação à rádio, funciona mais ou menos da mesma forma, mas a rádio sempre é feita quando a gente preserva a mama. Pelo menos até hoje, isso está para mudar mais para frente, as pacientes mais idosas, a gente já está conseguindo fazer menos rádio e no futuro, talvez em casos selecionados, não fazer nem rádio. Mas sempre, no geral, sempre que a gente preserva a mama, a gente faz radioterapia. Em alguns casos de mastectomia, como tumores grandes também, acometimento axilar, a gente também faz radioterapia. Agora a quimioterapia é muito individualizada, depende de vários fatores. Excelente. E eu queria aproveitar, falamos um pouquinho de tratamento, queria perguntar para a Tatiana, queria que você contasse, nessa parte a gente já falou, você já contou da sua descoberta, do seu diagnóstico, queria que você contasse como que foi sua trajetória na parte do tratamento. Como falei até com o Dr. Pedro, né? Eu peguei o pacotinho completo, porque eu tive que passar pela químio, tive que passar pela retirada total de mamas, né? Por causa da questão da mutação, né? Dos genes BRCA1. E durante a quimioterapia não é um processo fácil. Se falarmos que é um processo leve,
E fácil não é, é um processo doloroso. Eu acho que para nós mulheres é assim, o que é mais dolorido é a perca dos cabelos, porque para mim foi o momento mais sofrido, porque você se olhar em frente ao espelho e não se reconhecer mais. Então, isso é dolorido muito. Só quem passa pelo câncer, que vivencia o câncer, ele vai conseguir entender o que é isso, porque não tem empatia que consegue chegar próximo a isso. É assim, é uma coisa que não dá para mensurar. A quimioterapia eu passei muito mal, infelizmente, né? Eu ficava assim 5, 6 dias sem tomar água, de tanto mal que eu passava. Mas era um processo que se fazia necessário, né? Eu tentei levar o tratamento de uma forma leve, porque, né, eu tinha que fazer o tratamento, era a única forma de ser curada, eu não tinha outra opção. Então, eu preferi levar o câncer como uma doença que deveria ser tratada, não como uma sentença de morte. Então, muitas pessoas, até várias pessoas me questionavam, né? Ah, mas você fica falando para todo mundo que você tem câncer? Mas eu falava mesmo que eu tinha câncer, porque as pessoas têm que tratar o câncer como uma doença, como qualquer outra doença, porque as pessoas, elas começam a sentir pena de você, às vezes, quando você fala que está com câncer. Elas te olham diferente, com olhar de piedade. Mas não é isso. O câncer é uma doença tratável que nós devemos sempre, né, buscar fazer o autoexame para fazer o diagnóstico precoce para assim, né, garantir, né, e aumentar as chances de cura. E assim, eu, né, sofri, não vou falar que foi maravilhoso, né, foi um momento assim, mas valeu a pena que hoje eu estou aqui. E a gente tem que passar por certas coisas na vida, né, que infelizmente não dá para a gente pular algumas etapas. E para as mulheres, né, que são diagnosticadas, tentem levar com leveza, porque se a gente não encarar com leveza, vai ficar mais dolorido o processo. E assim, é um processo inevitável, né? Eu ainda, além do processo de perca de cabelo, eu tive perca de unhas também. As minhas unhas, devido à quimioterapia, caíram todas. Então, assim, eu não me senti uma pessoa normal, vamos colocar, sem cabelos, sem unhas. Então, mas eu tentava levar numa boa, mais ou menos na esportiva, né? E tipo assim, tinha uma frase que eu li e eu achei muito significativa, que o câncer ele não vence ninguém. A gente pode vencer ou pode empatar, porque se a gente morrer, ele morre junto. Então, eu já tinha uma vantagem em relação ao câncer. Ou eu iria vencer, ou eu iria empatar com ele, né? E eu levava isso para mim. E uma amiga minha, né, ela passava mensagem todos os dias dizendo, né? Tudo passa, e isso vai passar também. E realmente passou. Excelente. E, Tatiana, para finalizar, o que você teria para dizer, você já falou um pouquinho agora, para as mulheres que descobriram algum tumor, algum câncer? Para as mulheres, né, logicamente, né, que a gente sabe que não existe receitinha de bolo. É um momento que a mulher ela tem que expressar toda a dor dela, né, que é um momento difícil para ela. Mas é um momento que tem que ser encarado, que o tratamento ele se faz necessário e buscar sempre o apoio familiar, porque foi uma coisa que eu tive muito e fez muita diferença. O apoio familiar, o apoio de amigos, e que é um momento que vai passar. Excelente, muito bom. Chegamos ao final de mais um Bate-Papo das 6. Me despeço de todos vocês, lembrando que esse programa reprisa na manhã da quarta-feira e no domingo à tarde. Gostaria de agradecer a presença da doutora Natália, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Tatiana, novamente. Obrigada a vocês. E muito obrigado, doutor Pedro. Obrigado, Patrick, uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Rede Sim de Televisão, essa é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.